Olá, minha gente, olha aí, Padre Marcos, programa Bendita Hora, né? Nós estamos utilizando agora esse novo formato maravilhoso aqui, ó. Começando agora o Bendita Hora. E hoje, nesta terça-feira, eu, Padre Marcos, muito bem acompanhado aqui, só para uma galera aqui campeã, hein? Coisa que o meu time não fez no último final de semana. Mas eu estou muito acompanhado aqui. Já já o padre vai apresentar cada um deles para você. E, antes de mais nada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, gente, olha aqui, ó. Sabe o que está acontecendo no nosso dia a dia? Você aí de casa pode participar ao vivo aqui, através do chat do YouTube, tá? Então basta você acessar aí, ó, youtube.com/@TV Rede Vida, tudo junto aí, tá? Você entra, ou entrando no YouTube, você coloca aí as suas opiniões, você coloca também aí, ó, @TV Rede Vida, e você vai participar através do chat, dando sua opinião. A gente vai trabalhar aqui vários pensamentos, todo mundo vai opinar, vai falar, e você também. Então você participa conosco desse nosso novo formato, tá? Então eu vou ler aqui o seu comentário. Quero muito você participando junto com o padre aqui, para nós é uma alegria, né? Ter o povo aqui falando com a gente. Essa é a sensação do programa, tá? E por isso eu tenho a alegria de estar assim, ó, muito bem acompanhado aqui. Eu começo do meu lado esquerdo aqui, talvez direito de vocês, tá certo? Ela que é a nossa querida Patrícia Diniz, a Patinha, que atua comigo lá na Rádio 9 de Julho. Patinha, boa tarde, você que é produtora e... Olha aí, olha. Minha música, assim, já de começo? Olha. Nossa, agora estou me sentindo em casa. Uau! Que bom. Boa tarde, padre, boa tarde, convidado. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui. E é uma alegria, né? A gente está lá todas as manhãs, no Orando em Família, na Rádio 9 de Julho, e hoje está aqui com você. Inaugurando esse momento. Bendita a hora que eu acompanho, né, de casa, todas as vezes. Também dá uns pitacos bons ali, né, Patinha? Isso. E eu quero aproveitar e mandar um beijo antes que cobrem. Nossa turma, né, que acompanha a gente lá no Orando em Família, na Rádio 9 de Julho. Nossa família, tamo junto. Um beijo pra todo mundo, lógico, né? Que todo mundo tá por aqui. Ô, Patinha, você é radialista e produtora lá na rádio, né? E comunicadora. Comunicadora também, que tem um programa lá, Ideias em Movimento. Aliás, já convidar também, já vou aproveitando. No sábado agora, 1h da tarde, Padre Marcos estará lá na Rádio 9 de Julho, 1h da tarde. A gente vai falar sobre as ideias, né? A importância das ideias, e o que a gente vai conversar um pouco aqui também, né? De como é bom trocar ideias, de como é importante. Patinha, a nossa querida Patinha tá aqui. E claro, e ela, né? A nossa princesinha do Oriente, ela já é de casa. Mericamia! Olha aí, ó. E a musiquinha, Rodrigo? Não tem musiquinha. Pô, não tem a musiquinha dela? Mas a depois, gente canta. Depois a gente canta do Elvis, né? Tem a música. É uma alegria estar aqui. Obrigada, padre. E obrigada a vocês aí, meus queridos que estão aí. Sejam bem-vindos a esse novo formato. Eu me divertindo aqui já. Lembrando que a nossa querida Meire é teóloga, palestrante, psicóloga. Essa mulher aqui é maravilhosa. E o nosso querido... ele que é o César Romão, que é conferencista e consultor organizacional. César Romão, muito boa tarde, querido. Boa tarde, Padre Bar. Não tenho música aqui ainda, mas eu espero um dia ter, viu? Nós vamos pensar, tem uma música bonita do Verdão pra ele, né? O homem é cidadão paulistano, palmeirense, gente, tá? Olha lá. Muito bom, muito bom. Obrigado.
César, o que você achou da musiquinha? Fica registrada que essa será a minha música, caso eu volte. Quando você chegar aqui de novo no meu programa. Olha, gente, o César também é autor desse livro aqui, um dos best-sellers dele, ó, A Semente de Deus. Olha aqui que bacana, na mão do padre. E esse grande homem aqui, super inteligente, vai participar com a gente aqui hoje também de um papo super legal. César, muito legal você estar aqui com a gente, participando nessa tarde. Obrigado, é um imenso prazer. Tá? A audiência, já fiquei sabendo que aumentou muito só com a sua presença aqui. Não, nem tanto, é a sua audiência. Imagina. E olha, gente, e ela aqui, ó, para estar rodeado de boa... Eu e você, né, César? De grandes mulheres aqui. E ela que é a nossa querida Elaine Santos, psicóloga, graduada em psicologia, com pós-graduação. Já esteve aqui comigo. Elaine, muito boa tarde, querida. Muito boa tarde, obrigada. Um prazer fazer parte desse novo formato, né? Eu gosto dessa coisa né? de debate e as pessoas precisam entender isso, que tem opiniões diferentes, não existe o certo e o errado, não é? Isso. É muito e bacana. respeitar a opinião de cada um, inclusive de vocês aí que estão nos acompanhando. Então vocês vão lá, ó. Né, Patinha? Como é que faz pro pessoal entrar mesmo? Que eles vão fazer? O pessoal entra aí na Rede Vida ao vivo, pelo YouTube, manda aqui, já tô lendo, já tá chegando um monte de mensagens aqui, entra na nossa conversa também, né? Isso, então você pode dar a sua opinião aqui. Isso. Gente, nós vamos ver agora então o pensamento do dia. Vamos ver aí vamos refletir sobre esse pensamento que eu achei super legal. Dá uma olhadinha. Vamos lá. Olha lá. Podemos começar o final de semana de novo? É que eu estava distraído. Aí, ó, tá vendo? Aliás, acho que isso é um apontamento aqui, né, Mirinha? Ó, final de semana para nós cristãos, tá? Ele começa no domingo. Aliás, o primeiro dia de uma nova semana começa no domingo. O final de semana é sexta e sábado para nós cristãos. Talvez para quem não tem essa vivência, final de semana é sexta, sábado e domingo, não é? É verdade. Mas para nós cristãos começa no primeiro. Mas e aí, ó? Mas você vê, né? Essa coisa da gente andar distraído o tempo todo, isso é o tempo todo, na verdade. Eu falo que hoje nós não vivemos, né? Nós pensamos a vida lá no futuro e a gente deixa a vida passar no presente. Nós não estamos realmente presentes nos lugares e nos momentos que realmente são importantes para nós, né? E sempre dá essa sensação de que faltou alguma coisa. Tanto é que muita gente tem dificuldade para dormir porque não quer que termine aquele dia, porque dá uma impressão que você não viveu direito aquele dia. Então, quando chega na hora de dormir, começa a fazer coisa, começa a agitar o dia para aquele dia ser um pouquinho mais proveitoso, sabe? Porque ficou ausente dele o dia todo. Ausente. E será que essa loucura do dia a dia, isso, César, que está acontecendo isso com a gente, que a gente não vê nem o final de semana chegar nem passar? Nós vivemos uma síndrome hoje também, Padre Márcio, que é a síndrome do que fazer nas horas vagas. A maioria das pessoas não consegue utilizar a sua hora de descanso, a sua hora de reflexão como deveria. Então, ela leva o trabalho para lá, ela não se desconecta, as pessoas não conseguem mais aproveitar o seu momento de descanso. Isso é uma síndrome de ansiedade. O Brasil hoje é um dos países onde o nosso querido brasileiro está entre os povos mais ansiosos do planeta. Que coisa, hein? Para não dizer primeiro lugar, segundo as pesquisas que estão aí, é primeiro lugar. Eu não acredito que sejamos primeiros, mas eu acho que nós estamos ali entre os primeiros. Ansiedade é o grande mal do século, junto com a depressão. E é um reflexo desse comportamento de não saber o que fazer nas horas vagas. Ninguém consegue ficar mais com a mente vazia. Se a mente não estiver funcionando 24 horas por dia... Tem um barulho o tempo todo. A pessoa acha que ela é infeliz. Isso. Ela não consegue mais ficar com ela mesma, né? A gente deixou de ser uma boa companhia para nós, né? E eu acho que essa questão que tem a ver também com a sua espiritualidade, que é esse movimento de você entrar para dentro de você refletir sua vida, de você pensar um pouquinho sobre a sua vida, nós estamos perdendo. E isso é uma habilidade que a gente precisa exercitar, né? Legal. Olha, então assim, a gente só abriu aqui um pouquinho esse pensamento. Claro que não é o assunto mais importante, porque agora a gente vai entrar nesse assunto aqui. Hoje nós vamos tratar de alguns assuntos muito pertinentes para a nossa realidade, assuntos às vezes até polêmicos, de alguma certa maneira, tá? Outros como algo que interessante para a gente entender, tá? Então, por exemplo, vamos falar sobre esse assunto que hoje é o Dia Mundial do rádio, tá? Esse aparelhinho que leva a gente aí para o outro lado do mundo, tá?
nesse mundão todo digital e com a internet aí no nosso meio, eu quero saber a sua opinião. Você acha que realmente que é o fim do rádio? Ou as novas tecnologias vão engolir o maravilhoso mundo do rádio? Você pode votar aí no nosso Instagram oficial, @redevida. Eu quero saber a sua opinião também. E o rádio? E aí? E aí, o que Tati? E aí eu? Você que é uma radialista, Tá na rádio todo dia. Dia Mundial, e o que você está... Você acha que o rádio... Não, porque a gente... O dia 13 é o Dia Mundial, né? Isso, eu acredito que não, porque assim, nós somos a Rádio 9 de Julho, Rádio da Arquidiocese de São Paulo, somos a AM, caminhamos nesse ano para o FM, e eu acredito que não, porque o rádio, ele sempre absorve as outras mídias, né? Ele vai absorvendo como absorveu a internet. E chega longe, E né? chega muito longe. É bem democrático. Muito. E a gente vai, e assim, por exemplo, já fizemos pesquisas lá na rádio algumas vezes, e assim, as pessoas escutam a gente desde a Alexa, que é uma tecnologia maravilhosa, Isso, e as pessoas nova, né? e desde até o radinho de pilha. Poxa. E aí, gente, tem um defeito aqui, a gente que nós paulistas que vivemos nas grandes cidades, que a gente acha que tudo é muito fácil. Muita gente ainda se comunica e conhece e se informa pelo rádio. Sim. Pelo radinho, porque a internet ainda não chega em todos os lugares. Então, não por ser radialista, não por amar o rádio, não por acreditar, mas não por acreditar no rádio, mas é porque ele sempre dá um jeitinho de se reinventar. Como é o verdade. caso da internet, como a gente usa nas redes sociais, né? Muito E eu acho que é um forte, meio né? de comunicação diferente. Por exemplo, a televisão você tem muito visual, mas a rádio, ela mexe muito com outras áreas cerebrais. Então, você precisa criar na sua cabeça a imagem. Então, a pessoa conta uma história, eu acho que isso o ser humano conta uma música. mexe com o ser humano, aquela coisa de que como que a voz de quem está à frente ali na rádio, você não está vendo a pessoa, mas você está imaginando. Isso. Você fala, pô, será? A minha mãe mesmo, ela escutava a voz do... Acho que é falecido agora, aquele que falava... Hélio Ribeiro? Não, Bebete. Não, um outro que fez... Flávio Calva... Não, Barros de Alencar. Barros de Alencar. Ela ouvia, falou, mas você deve ser esse homem tão lindo. Quando ela teve a oportunidade de ver na televisão, a minha mãe fez assim... Eu não creio que é isso. Ela não achou ele nada bonito fisicamente. Então, essa expectativa, né, Elaine, E tem a também rádio a faz. memória afetiva, né? A gente está vivendo uma geração muito líquida, tudo rápido, eu quero para ontem, quero isso. E o rádio, ele é diferente. Outra velocidade, É outra né? velocidade. E assim, essa memória afetiva que você lembra daquilo que é bacana, que é gostoso. E outra, eu sempre falo da geração raiz e Nutella. A geração raiz é rádio. A minha mãe tem 80 anos, ela não sabe mexer na internet. Então, como assim vai tirar o rádio? E por que substituir? Por que as pessoas querem eliminar algumas coisas? Se está funcionando tão bem, por quê? Tem espaço para todo mundo, tem espaço para a gente ouvir esta imagem, né, e criar. Isso é muito bacana. E ele é o companheiro, né, da casa, da mãe, da cozinha, do carro. Justamente porque né, a pegada também. é diferente, né? Na rádio, você está conversando com a pessoa, né? É diferente da TV, que é tudo muito rápido, né? A câmera muda muito o foco. E Agora, detalhe, na será rádio, que está você falando conversando. mesmo na internet? Porque agora tudo muda, mudam a sua voz, tudo. Agora, será que a gente está conversando Então, com alguém na internet? Eu prefiro rádio. Exatamente. Mas aí você entrou bem. E essa questão do rádio na internet, hein, ô César? Você acha que rádio na internet está tendo uma fusão? Você falou que você trabalhou. Trabalhou ou trabalha, César? Estou de licença. É uma maneira simpática e inteligente de falar que agora deu um tempo. Um ano sabático. Rádio. 30 anos ininterruptos de trabalho em rádio. É. Um programa César Romão, falando sobre liderança, motivação e reflexões sobre a vida. Passei por 3 grandes emissoras aqui no Brasil, nesses 30 anos. Eu me apaixonei pelo rádio ainda muito pequeno, quando a minha avó colocava às 6 horas na Ave Maria com um copo d'água em cima do rádio. Muito isso aí, cara. E por incrível que pareça, no meu escritório eu ainda tenho o rádio, que era da minha avó, do meu avô, com a marca do copo em cima. Que legal. E essa paixão pelo rádio me levou para o rádio, foram 30 anos. Quando eu comecei na rádio, a gente descia na recepção, as pessoas estavam lá esperando para pegar um autógrafo,
para conversar, para tirar uma foto. E a rádio tinha também auditório, as pessoas podiam participar, como era a Rádio Nacional, né, no Rio de Janeiro. As pessoas tinham auditório e podiam assistir o programa. Desde que eu comecei há 30 anos, a internet chegou em 90, eu ouço isso. Romão, para. A internet vai matar o rádio. A internet vai matar o rádio. Qual a diferença para mim entre a internet e o rádio? O rádio, a conversa é de pé de ouvido, coisa que na internet você não consegue. Verdade. O rádio é uma conversa onde você pega o coração solitário. Porque hoje quem está na internet não está simplesmente conectado, a pessoa está em convergência, ela está atuando ali em várias coisas, abre vários aplicativos, né? Hoje a maioria das pessoas assiste televisão olhando aplicativos de mídias sociais e o rádio não. O rádio é aquele que vai no pé do seu ouvido, quando você está no carro, quando você está numa viagem. E opinião minha aqui para registrar. Nunca nada tecnológico vai interromper a vida do rádio. Concordo. Olha, gente, é que nem aqueles Opalas antigões, que são lindos pra caramba. Isso. Tudo que chega de novo, você pode até usar no seu Opala, que vai se tornar um acessório. Mas o Opala é Opala e não tem pra ninguém. Estou dando um exemplo bem bruxo para nós homens fãs do automóvel. Eu acho que o rádio jamais vai ser a conexão emocional que ele falou, né? Então, o pé do ouvido é quando te puxa no emocional, né? Podemos ler aqui alguns comentários de pessoal falando aqui, ó. Isabel Almeida falou que gostou muito do formato do programa. Diz que não, ó, Isabel Almeida, o rádio não pode ser engolido, tem que existir para sempre. E ela disse que ainda escuta a voz do Brasil. Tá vendo? E é uma marca, né, ainda. Como é que nós podemos fazer da internet, por exemplo, um Hélio Ribeiro, que foi um dos maiores radialistas do Brasil, né? E o Hélio Ribeiro, ele interpretava as músicas em inglês e oferecia, esta é para Marisa do Tatuapé, esta. São coisas inéditas que na internet não acontece. E o rádio ainda, Padre Marcos, ele passa uma coisa que a internet, na minha opinião, não passa. Ele tem um poder de veracidade. Isso. A questão do sentimento parece que passa no rádio de uma maneira que ela é originária dele, né? É própria do rádio. Eu acho que o rádio passa uma verdade e a internet passa uma desconfiança. Será que aquilo que eu estou vendo é real? E o rádio não. O rádio Concordo. É porque isso, a internet né? é algo ainda mais novo, recente, né? Muda muito. Olha, nós vamos ver agora, vamos ter aqui na tela um próximo tema que eu acho que é muito legal. Chip no cérebro. Como funciona? Olha aí, gente, ó. Nós estamos tendo aí, no finalzinho agora de janeiro, nós tivemos essa notícia, né? Implantação, ó, aqui na tela, ó. A implantação de chip cerebral da Neuralink, de Elon Musk, que divide opiniões de especialistas. Veja como funciona. O chip do tamanho de uma moeda, acho que de um centavo, né? R$ 1. R$ 1, então maiorzinho, grande, hein? Implantado na cabeça de um ser humano pela primeira vez nesta semana. Ainda precisa ser testado. O pesquisador Miguel Nicoleles, pioneiro no estudo da interação do cérebro com as máquinas, vê como ceticismo os experimentos de Elon Musk. Sim. Olha aí, gente. Olha... Isso aí é uma conversa bomba, que né? ela abre Denise, dois sabe que leques. Eu aí. vi umas entrevistas do Miguel Nicoleles e eu acabei comprando os dois livros dele, que eu fiquei tão encantada com ele. Porque, olha, ele é um fenômeno brasileiro, é um orgulho. E os estudos que ele faz, que ele já desenvolveu, quantas pessoas ele já ajudou com esses robozinhos, sabe? Que fazem essa conexão do cérebro com a movimentação das mãos, ajuda os amputados, sabe? Essas coisas. E ele realmente já desenvolveu muita coisa nessa área, porém, né, tem essa discussão aí, né, com o método e os objetivos do Elon Musk, né? Ele é um visionário, né? A gente tem que lembrar que ele é um visionário, que ele pensa as coisas bem bilionário, pensa coisas grandes. A princípio, para fazer um experimento dentro da medicina, para ajudar as pessoas com o experimento. Mas... Onde ele vai parar? Aonde isso pode levar? Que nem... Exatamente. Elaine, a gente tem o celular da gente, se a gente pega o uso da internet,
Você fala, poxa, que invenção maravilhosa, né? Pois é. Que invenção espetacular. Então você pode usar ela para o bem, para facilitar a nossa vida, não é? Para encurtar as dificuldades, etc. Até as distâncias. Isso. Mas a gente vê também que a internet, ela pode estar sendo usada também para o crime, para o suicídio, para criar verdadeiras questões mortais no mundo inteiro, até de guerras. Porque a gente não controla o caráter das pessoas, né? Então, até que ponto, né? Você colocar um chipzinho, o chip é uma coisa que o celular tem, Sim. você vai colocar no cérebro do ser humano. Que controla o Como é que movimento, né? Que como é que vai ser? Pois é, o que assusta, assim, como é uma questão que ele está falando de medicina, né? De ajudar as pessoas. A gente fala realmente, que bom que está acontecendo. Primeiro momento legal. Ótimo. É igual a história da Agora, clonagem, né? mas como é que vai ser depois? Porque, por exemplo, os celulares, como você falou, padre, a gente... a gente faz tudo dele e ele praticamente manda na gente, se deixar, não é, doutora? Ele fica com a gente, vicia. ele nos vicia. Se a gente está num momento de descanso, como a gente comentou no final de semana, parece que eu tenho que estar ali o tempo todo, eu não descanso, eu não vejo um filme sem pegar um momento no meu celular. Então a gente já é muito viciado no celular. E como é que vai ser isso, de repente, se ele usar num momento, para que eu não precise mais eu mesma mexer nas coisas? Eu acho que a evolução sempre é muito importante, Sim. né? Mas com responsabilidade. Isso. E aí precisa tomar muito cuidado também com o ego. Eu quero ser o pioneiro, eu quero fazer, e a que preço? Porque o ser humano adora brincar de Deus, Porque, né? teve aquele outro bilionário que quis ver o Titanic e deu, né? Sim. Agora, vamos pensar, gente, para que tudo isso? Será que vale a pena? Né? E qual é o objetivo? Eu quero controlar o ser humano para virar o quê? Uma marionete? Então agora, principalmente os jovens, eles não querem pensar, querem tudo à mão. No consultório chega muito, quero para ontem, eu que chamo da geração líquida. Sim. Então, se for um estudo responsável para ajudar pessoas Eu acho que como essa era discussão antigamente, sempre né? vai acontecer com tudo, né? Porque Sim. tudo está evoluindo e tal. E essa discussão, acho que ela é muito necessária para justamente nos fazer pensar. Que é a história daquela coisa da clonagem. Você pode fazer um órgão para substituir um outro e tal, mas você também pode criar um outro ser humano e a partir dali, sabe, você fica lá Onde nessa vai parar, brincadeira, Esse né? que é o de grande Deus e problema. o quanto que você mexe no livre-arbítrio do outro, sei lá, né? Aí daqui dá a pano pouco pra uma manga. pessoa que ela entende, poxa, tá tendo uma eficácia, por exemplo, na área da saúde, vamos Isso. supor. Mas aí... Porque ajuda mesmo, ajuda, né? Aquele Christopher Rivers, que era do cara do Super-Homem, Isso. Superman, ele já gastou tanto dinheiro na época numa tentativa de fazer Melhorar a aquela qualidade doença, de vida, né, das para todo pessoas. mundo que tinha o mesmo problema que ele. Claro que todo mundo torce para isso, mas até que ponto que isso, quando tem a sua evolução, o homem não vai começar na sua vaidade querer buscar usar isso sem ser uma necessidade para a sua saúde, né, César? Mas por questões de ética, até onde entra isso? Padre Marcos, ao longo da minha carreira de palestras, eu tenho que estar sempre muito próximo de pesquisas, de projeções. E existe uma teoria em torno disso. Por exemplo, quando o desenho Os Jetsons saiu, Eu lembro disso. diziam que em 10 anos o mundo ficaria daquele jeito. 60 anos se passaram e o mundo não está voando ficou, ainda. né? Voando. Quando saiu a série Star Trek na década de 60, diziam que todos aqueles equipamentos iriam acontecer no máximo em 15 anos e isso não aconteceu. Quando a Dolly foi duplicada, né, foi clonada, disseram que poderíamos fazer seres humanos em pouquíssimo tempo. Ao longo da história, existem muitas projeções antigas, da década de 20, da década de 30, que também não aconteceram. Existe uma outra projeção do Elon Musk que ele fez, acho que ontem foi. Ele disse que em 20 anos não haverá mais empregos, só haverão robôs. Acontece assim, daqui 20 anos, ninguém vai nem lembrar dessas projeções. O mundo empresarial, né, o mundo corporativo, ele usa uma técnica de projeção justamente para acontecer o que está acontecendo aqui nessa mesa agora. A gente entrar em discussão de um assunto que ele projetou, que ainda não é uma realidade, né, que ele projetou para que as ações da sua empresa possam melhorar. Quer substituir o ser humano, porque o ser humano ele não controla.
e os dados ele consegue controlar. Mas desde o admirável Mundo Novo, quando o foguetinho bate na Lua, isso vem, esse mecanismo funciona. O que acontece com as projeções? Raramente, o Padre Márcio falou muito bem, raramente a gente vê uma projeção de algo, de investimento em laboratórios para curar o câncer, para curar o Alzheimer. A gente sempre vê projeções assim, que poderão. Daqui 20 anos, ninguém nem lembra mais dessa projeção. Sim, sim. Nós temos que ser mais realistas, parar de nos preocuparmos em fabricar coisas para o ser humano e fabricar gente. Exatamente. Melhorar a alma, o espírito e a personalidade das pessoas. Até porque, né, gente, nós temos aqui falando como um sacerdote também. Eu estou aqui à frente dessa mesa com pessoas, cada um nas suas funções, ofícios e inteligência, mas como padre, Deus nos deu o livre-arbítrio, não é? Deus nos deu a vida e nós cremos, nós temos uma crença. Eu falo agora como um homem, um ministro de Jesus Cristo. E claro que a nossa fé, ela nos coloca você tem que respeitar o ser humano e até os seus limites. Então, por exemplo, eu sempre aprendi na minha vida que Cristo disse, tudo que vos acontecer, aceita. Então, aí eu fico doente por um tempo. Eu falo, não, eu quero que todos os meios e maneiras que a tecnologia, a ciência puder trazer, eu não quero ficar doente desse jeito. Tudo bem, o fato de você ficar doente, nós vamos tentar combater. Mas algumas coisas, elas são meio que quase que inesperadas. Você precisou amputar uma perna, você perdeu uma vista, Sim. Você não pode andar mais. Eu vou tentar com os paliativos que nós temos. Não dá? O que eu faço? Vou lembrar da minha fé. Eu creio, Senhor. E isso entrou na minha vida para o meu crescimento. E a esperança não está aqui. Então isso aí vai dar tanto pano para manga e a fé entra também. Nós vamos... deixa o padre vir aqui, ó. Pode nos fazer mal de alguma maneira, tá? O chip no cérebro, será? Gente, olha só, sabe o que eu ouvi falar? Que esse chip, ele vai injetar elétrons no cérebro da pessoa, como se fosse para animar aquela área que praticamente ela já desligou da vida do ser humano. Então ele vai como fosse dando vários flashes de luz. Né? E ele vai entrar como se diz que ele é menor do que um fio de cabelo. Por isso que tem que ser um robô para colocar, porque a mão humana não é capaz de inserir esse chip. Sim. Né, no cérebro da pessoa. Eu estava verificando isso daí, é muito interessante. Por isso que quem vai fazer essa cirurgia é o robô, aos olhos do médico, né? Então a tecnologia aí também super avançada. Vamos ver se vai funcionar, né? Porque como o César estava falando, a gente na teoria, quantas vezes a gente já não passou pelo apocalipse, você entendeu? Acho que o mundo já acabou não sei quantas vezes, você entendeu? Verdade. Não é verdade? E o ser humano gosta disso, né? Ele gosta de criar uma catástrofe, de criar um suspense, de criar uma coisa assim. Eu acho que até uma forma da gente se distrair também, sabe? Dos nossos problemas de verdade, você entende? A gente adora criar, sei lá, uma ficção ali, né? E falam-se também sobre a inteligência artificial, que daqui a pouco os robôs, eles vão se voltar contra os seres humanos, você entende? Tem todas essas teorias e tal. Tem filmes, e realmente assim. nada disso até hoje, né, aconteceu e tal. Então eu gostei muito do seu posicionamento, porque assim, a gente vai ter vários temas durante a evolução da humanidade, né, de coisas que, sei lá, podem acabar com a Terra, podem acabar com o ser humano, que tudo é muito perigoso, né, e no entanto, estamos aqui tudo vivo, com todos os mesmos problemas, tem que pagar a conta. A calota polar não derreteu ainda. A calota não derreteu, exatamente, você entendeu? Né? Então, acho que nós temos muito essa coisa humana mesmo, né, de ser movido pelo medo e tal. Está muito ligado a nós. Tem muita gente aqui. Posso só ler aqui? Padrezinho? Aproveita a patinha lenda. A Thelminha escreveu aqui, ó, chip cerebral me assusta isso, né? Sei que a ciência vem para ajudar, mas tenho receio de que se perca e seja usado para fins não
sejam saudáveis. A Mariltinha também sempre com a gente, né? Em prol da ciência eu acho válido, mas é meio assustador. Eu acho que eu não me submeteria a isto. Silvia Lima, eu acho esse chip cerebral muito assustador. Eu sou uma pessoa, por mais que fosse para me ajudar, eu não usaria. Agora, uma coisa interessante, a psicologia, até descobrir a psique, antigamente eles achavam que era um espírito que estava dentro da cabeça, fazia um buraquinho no cérebro para o espírito sair. Depois, aquelas pessoas que tinham os transtornos mentais que eles não conheciam, fizeram a lobotomia. Então, assim, o chip é uma evolução disso tudo, mas sempre vai precisar testar, vai precisar entender como isso funciona, que o cérebro é extremamente complexo. Isso. E o que a gente pede é responsabilidade, né? Como o senhor falou, colocar o ser humano acima da máquina. Sempre. Gente, o papo está maravilhoso. Eu sei que isso aí vai levar, sim, várias discussões. Mas temos mais outro assunto que eu acho que está bem legal aí, que está esquentando aí o nosso jornalismo. Ó, após concessão, turistas vão precisar pagar 2 taxas para visitar Jericoacoara. Valor chega a R$ 91. O valor é composto pelo ingresso, que será cobrado pela concessionária e pela taxa de turismo, cobrada pela prefeitura de como é que é? Jijoca, de Jericoacoara, lá no Ceará, tá bom? Olha aí, gente, alguém já foi lá para lá? Você já foi lá para Jericoacoara? Olha, não, acho que eu não. Acho Nunca que não. foi? Já foi, Patinha? Aí eu já fui num lugar, eu nem lembro. É um paraíso feio, natural, né? É feio. horrível, é feio, meu Deus. Muita estrada, muito asfalto. É horrível, feio, sujo. Mentira, eu fui na época que ele não estava nem famoso ainda, ele estava começando a despontar. Então, o que me impressionou foi exatamente a beleza do lugar. Natural. Você não chega lá de carro, você chega com um jipe. Ou de aviãozinho, né? Na época nem tinha, quando eu fui, não tinha aviãozinho. Então, a beleza do lugar em estonteante, você não tem rua, é areia, tudo é areia, você anda na areia o tempo todo. Então, assim, a taxa vale pela conservação, eu acredito que vale. Acha que vale? Acho que vale pela conservação, porque a gente sabe o que acontece, infelizmente a gente sabe. Mas ao mesmo tempo, e acho que valoriza um pouco mais, mas ao mesmo tempo eu acho um pouco abusivo. Mas será que isso já não estava cobrando? Por exemplo, porque já estavam cobrando, né? Já não estava cobrando, o César? Por exemplo, eu vou lá para o Ceará e dentro do meu pacote tinha, porque quando eu fui tinha, vou para o Ceará uma taxa e tinha uma taxa inclusa já para Jericoacoara, caso você queira visitar. E eu quis ir. Eu fui de aviãozinho. Tá? E me deu até diarreia, porque aquele aviãozinho é horroroso. Eu pensei que eu ia cair, tá bom? Aí já era incluso uma taxa, mas agora a gente vê que um valor chega a 91, quer dizer, está tendo um acréscimo aí. Nós temos aqui, litoral de São Paulo, por exemplo, Ubatuba, você paga uma taxa. A questão da taxa é assim, Padre Marcos, a taxa não educa. A grande questão desses lugares paradisíacos que nós temos pelo Brasil é justamente a conservação. As prefeituras não dão conta da conservação, mas não é que a prefeitura não dá conta, ela não dá conta das pessoas que danificam esses lugares. Isso aí é terrível, cara. Essa é a questão. Agora, a taxa de R$ 91 não vai impedir essas pessoas de entrarem e danificarem. Eu me lembro bem do prefeito Rudolph Giuliani em Nova York, quando ele colocou um projeto lá, e o projeto se baseava no seguinte: ele deixava um carro novo numa rua escura e suja. Em 1 hora o carro era completamente limpo. Empenado. Aí ele pintava a rua, pintava a casa, iluminava, fazia um trabalho ali maravilhoso e punha o carro lá, ninguém encostava no carro. Então, quando a pessoa encontra um lugar cuidado, ela cuida. Agora, quando ela encontra um lugar que não é cuidado, a chance dela cuidar é praticamente impossível. Nós não temos uma consciência sobre a nossa natureza, sobre a nossa essência em relação à responsabilidade ambiental. E eu concordo quando você fala que o problema é a educação.
Exato. Porque isso tem que ser de casa e a gente está falhando muito nesse ponto, né? Eu sei que lá no Japão tem esse hábito mesmo de as próprias crianças, desde pequenas, já limparem a casa, a escola. Lá não tem lixeiro, não tem essas coisas, porque é responsabilidade de todos nós fazermos isso. Isso já está na cultura. Então, e aqui já é tido quem faz a limpeza, então já tem um nível inferior, a gente tem vergonha. Uma vez eu fui fazer um trabalho de uma limpeza de uma praça. Eu fui chamar as pessoas para me ajudarem a limpar a praça, aquela coisa toda. O menino não conseguiu, olha, só consegui 2 pessoas, foi eu, mas as pessoas... E as pessoas falavam assim, imagina você vai se submeter a isso. Eu falei, gente... Deixa para outras pessoas fazerem. Sabe assim? Isso é uma coisa da prefeitura, a prefeitura que tem que cuidar. Então, a nossa mentalidade é essa, é como se isso fosse um problema dos outros. Eu não preciso tenho responsabilidade. Mas aí entra na educação, como você falou. Por que na praia, no final de ano, precisa deixar tanta garrafa? Né? É a preocupação com o outro, olhar para o outro que a gente não vê mais. Nós temos uma deficiência social muito grande, inclusive uma deficiência cultural. Vou lhe dar um exemplo simples. Uma vez na Suíça eu parei em frente ao parquímetro na época e eu estava sem moeda. E eu parei porque eu ia trocar dinheiro, inclusive ia pegar umas moedas para colocar no parquímetro. E a loja de câmbio era bem em frente, assim. Eu fui entrar na loja, uma pessoa bateu no meu ombro. Né? Aí ele falou assim para mim, o senhor esqueceu de colocar a moeda. Eu falei, na realidade eu não esqueci, eu estou indo trocar o dinheiro e vou pegar a moeda para colocar. Ele falou, não pode parar. Um cidadão, não pode parar. Olha, vamos fazer o seguinte, o senhor é turista, né? Eu falei, senhor. Ele falou, eu vou colocar a moeda para o senhor, mas vai durar 1 horinha só. Então, assim que o senhor sair, por favor. Eu falei, eu aceito. Onde é que eu encontro o senhor para devolver a moeda? Ele falou, não precisa, apenas respeite as normas da minha cidade. Nossa, isso é educação, né? Porque a própria população tem que se vigiar. Sempre. Né? Então, lá no Japão também tem essa coisa, né? Por exemplo, você não pode jogar lixo no chão. Então, as ruas são todas limpas. Se você jogar, alguém vai brigar com você. Entende? Então, eu acho que essa coisa da educação não é só você se educar. É a própria população ajudar a educar quem não tem a educação internalizada. Tá vendo, gente? Entende? Tá vendo como que é? Tem que ser chato, né? Nosso Brasil um dia vai chegar assim. Eu acho que eu não vou estar vivo ainda para ver. Mas vai chegar, eu tenho fé. Ó, gente, para tá tomando um cafezinho aqui super gostoso. Deve ter sido o Kevin que fez esse café aqui de novo, não foi? Foi você, Kevin? Bom. Tá bom. Foi o Rodolfo? O nosso diretor? O Diogo. Mostra o Diogo. O Diogo, parabéns, o café tá gostoso, tá? Bom, aprovado, Tá? Diogo. Só que na próxima vez coloca açúcar pra mim, tá certo? É isso aí. Batinha, e a turma aí? Tá aí, ó, tá todo mundo falando, conversando. Manda aí pelo YouTube, gente, no chat do YouTube, manda aí. O pessoal ainda tá no chip, né? Heloína Valentim escreveu, não usaria, mesmo com possíveis benefícios para a vida do ser humano. O pessoal ainda não... Claro. Tudo que é novo assusta. Sempre vai assustar. É. Ó, tem um resultado da enquete sobre o rádio, tá? Vamos ver o que o nosso povo tá falando aí, ó. Qual foi o resultado? Vamos ver aí como é que o povo pensa sobre o rádio, ó. É o fim do rádio? Não. Que bom, né? Pelo amor de Deus, senhor. Isso aí, ó. Certo? Parabéns. Claro que não é o fim do rádio, não. meu. Padre Marcos, se Oi. o mundo for destruído hoje por uma guerra atômica, só vai sobrar o rádio. Exatamente. Só o rádio vai é pelo poder rádio nos que a gente vai auxiliar. falar. Olha o poder deste meio de comunicação. Ô César, você que é um homem assim experiente nesse negócio da rádio aí, do rádio, lembra como é que chama aquele negócio pessoal? A gente vê muito isso em filme de Bang Bang, que o cara tava lá fazendo... Como é que chama isso? Código Morse. Código Morse. Isso aí foi um dos primeiros sinais de comunicação depois da fala do jornalismo ou não? Ou depois disso veio o rádio? Não, o Código Morse veio primeiro. Veio primeiro. Veio primeiro, é. Aliás, a primeira mensagem, esse é bonito, acho que o Padre Marcos vai gostar. A primeira mensagem enviada em código Morse, de uma ponta a outra da Europa, foi uma pergunta: que obra fez Deus? Que obra fez Deus? Olha, interessante isso, tá vendo? Ladies and gentlemen, somente aqui no Bendita Hora você vai ouvir coisas inteligentes assim e guardar para a sua vida. Você viu?
código morto, o primeiro dele. O que ele está escrevendo lá? César respondeu, o que eles falaram? Que obra fez Deus? Foi a primeira mensagem enviada por telégrafo. Estou falando para você, não tem para ninguém não, é? Minha gente, nós temos aqui um tema polêmico, hein? Tá. Hoje tá virando moda, polêmica. Todo mundo gosta de polêmica, né? Mas eu não gosto de certas polêmicas, não. A gente, às vezes, é obrigado a entrar nelas por várias razões. Ó, aqui, ó. Comissão do Senado aprova projeto que acaba com saída temporária de presos em feriados. Ó, acaba com essas saídas temporárias, tá bom? Texto ainda vai ao CCJ e aí depois a plenário. Câmara já aprovou. Projeto aprovado por senadores ainda permite saída para trabalho e estudo, se forem cumpridos os requisitos legais. Olha aí, gente, o que vocês acharam dessa decisão do Senado aí, hein? Eu trabalhei em presídio. Você trabalhou em presídio, né, Elaine? Fiz um estágio lá, enquanto estava na faculdade, e é bem polêmico esse assunto, né? Polêmico. Mas como a gente precisa se posicionar, eu sou contra que eles saiam. Eu também. Por quê? Se a pena deles é ficar preso, por que eles têm que sair? Porque aí o sistema vai ter um outro problema, recapturar muitos deles. Exato. Então, eu ouvi... Porque esse controle de quando eles saem tem? Não tem quando eles saem, mas assim, já está programado lá, eu não vou voltar. Isso. Eles já programam essa fuga. E é uma fuga permitida. Claro, então, claro. Se a pena é ficar preso, por quê? Não, primeiro que a pena já não é cumprida. O cara pega lá 20, 30 anos, aí ele vai cumprir 5, ele tem bom comportamento, que o cara trabalhou, aí fica 2, você entendeu? E aí tá assim, então compensa. O crime aqui acaba compensando, porque o sistema de correção, ele nem é feito, né, de forma alguma. Mas aí eu vou discordar. Eu vou discordar, vamos lá. Você sabe que eu tinha esse olhar também. Muitas pessoas falam, lá dentro é tudo bandido, é tudo gente que não presta, e não é. A grande maioria que está lá são vítimas da nossa sociedade hipócrita, que não ajuda desde a infância. Então, qual é o caminho do crime? Com 3 anos de idade, as crianças estão enchendo o pino de cocaína. Com 9 anos, eles vão fazer festas. O que é fazer festa? Eles levam a droga na mochila e vendem na festa. Por quê? Se eles ficarem presos, a mãe vai tirar ali e está tudo bem. Então, é uma questão de educação. Aí eu disse uma vez, é um dinheiro fácil. E uma das presas me corrigiu. Ela disse que é um dinheiro rápido, mas não é um dinheiro fácil. Tudo aquilo que nos priva da liberdade, da nossa liberdade de ir e vir, do sono, enfim, não é bacana. Então, eles fazem, infelizmente, carreira. Uma das meninas... Mas você colocou um tema aí que me chama muita atenção. Os pais, a mãe. Não é? Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente, talvez, aqui precisa, ao olhar esse tipo de notícia aqui, né, Patinha? Sim. Lembrar que, sim, muitas mães estão sofrendo porque os seus parentes estão lá. E como você mesmo colocou, Elaine, cada um sabe o que levou aquele ser humano a ser vítima de um crime, ok? Então, tentar se colocar no lugar também dos parentes. Eu gostaria que o meu filho viesse passar o Natal comigo. Eu gostaria que essa moça, porque hoje muitas mulheres estão presas, viesse passar o ano novo comigo. Eu sei, essa questão da fuga, ela é real, é a questão do crime, se cometeu, tal. Só que, ao mesmo tempo, eu fico assim pensando. Eu também, a princípio, eu olho assim e falo assim, pô, legal, gostei. Sou a favor, César. Mas espera um pouquinho, e se eu tenho meus parentes lá, se eu tenho conhecido meu, tenho amigos meus, e às vezes eu conheço aquela pessoa de lá, César. Sim, mas tem por também... exemplo, Eu também sei que nem todos vão vir e vai fugir. Pô, e às vezes o cara que não vai fugir, ele tem que pagar, entre aspas, caro por causa desses que fogem. Mas, por exemplo, a vítima... aquela pessoa que foi ceifada da vida, ela também não vai participar a mãe de mais não nenhum vai poder Natal. Ter, o filho que foi entendeu? morto. Mas o meu ponto é... Sim. Como
o doutor Sérgio estava falando, aqui nada é cumprido, só é falado. Como a Miri disse, você é condenado a 20 anos, você fica 5. A nossa regra é muito muito feita e mal cumprida. Agora, se a gente Até olhar na educação. fora... Na educação é a mesma coisa, né? Os pais vão educar as crianças e falam assim, olha, isso aqui você não pode. Aí a criança dá uma choradinha e fala, então pode, vai, então hoje pode. Quer dizer, até a regra dentro da casa, ela é mal colocada. Porque é só a criança chorar um pouquinho, que daí a regra já não vale. Então, entende? Então, essa coisa do jeitinho brasileiro, que é bem um traço típico do nosso país, é sempre essa coisa assim, que a regra vale para todo mundo, menos para mim. Então, o trouxa é o que trabalha, porque eu finjo que trabalho, mas eu recebo meu salário, você entende? Então, essa coisa de tirar vantagem, de achar que eu sou um pouco mais especial que o outro, isso está na nossa cultura, nós pensamos assim. Então, se nós não assumirmos isso e assumirmos a responsabilidade de mudar, cada um de nós, a gente não vai sair desse lugar. Se você acha que a educação é cara, experimente não educar. Nós chegamos nessa situação aqui. Isso é uma coisa antiga. Há 5.000 anos atrás, casos assim eram levados ao rei Salomão. Casos de crianças que tinham se desviado. E o que ele ordenava às pessoas que atuavam com ele? Colocai esta criança no caminho reto. E ela jamais se esquecerá. Porque a mão que embala o berço é a mão que vai escrever o destino da nossa nação. Hoje, a educação não está ensinando a embalar o berço. Os pais estão transferindo o papel deles para a escola. Perfeito. É isso. E não é papel da escola. Eles acham que a escola tem que fazer o papel da família e para a igreja. Para a igreja também. Concordo. Não, né? E para os psicólogos e para os pedagogos, você entende? Para inverter isso, nós precisávamos imediatamente criar uma política de inclusão educacional muito melhor do que essa que nós temos hoje aí, que é paliativa, porque senão daqui a alguns anos, Padre Marcos, a gente vai estar discutindo o mesmo tema. Exato, estaremos. Discute esse tema. Eu trabalhei com jovens em liberdade assistida, me lembrou esse caso agora. Então, eles são ainda menores de idade, ao invés de cumprir a pena, eles passam por uma reeducação que o Brasil não está preparado, enfim. E eu lembro de um jovem, ele falava assim para mim, Elaine, eu só quero estudar. Eu chego na escola, eu sou discriminado, não tem professor, não tem sala de aula. Eu só quero estudar para ser alguém na vida. Então, assim, ele implorava por um estudo. E cadê o nosso olhar para a educação, que é a base de tudo? Gente, então tá aí, tá vendo? E a opinião do povo aí, ô Patinha, como é que tá? Muito bem. Quero ouvir aí. Todo mundo com muita gente embora contra, com escolta hoje. Muita gente contra. A Vera, última decisão do Senado, Heloína, sou contra essas saídas. A Silvia Lima, eu também acho que não tem que sair, até uma minha. Para trabalho e estudo, até posso concordar ter as saídas, já ter saídas temporárias. Sim. Para divertimento, eu não concordo. Sim. Então, tem mais uma. A Isabel Almeida, eu não concordo. Saiu há poucos dias, o juiz liberou um que já tinha várias passagens pela prisão, teve a liberdade, ele saiu. E a culpa é de quem, né? Ela diz que aqui não dá para ler todo. Então, o pessoal, a maioria, realmente não concorda, né, com o que foi decidido. Ótimo. Gente, nós temos mais uma notícia aí. Vamos ver aqui, tá super legal. E, ó, vamos ver qual que é. Aqui, ó. 32,3 milhões, ó, não é mil não, milhões de brasileiros não completaram o esquema primário de vacinação contra o Covid-19. A Covid-19, número equivale a 16,6% do público-alvo. Imunizantes foram aprovados para qualquer pessoa acima de 6 meses de idade. Olha aí, gente, essa notícia aí, hein? Ó, será que... Eu não vou nem colocar ninguém aqui como fala? Na Berlinda? Na Berlinda não, mas todo mundo aqui tomou suas vacinas todas? Eu tomei. Sim, né? Dentro das suas respectivas idades? Eu também. Mais novinha aqui, a Patinha já tomou todas? Sim. Todas? Sim, claro, porque o que a gente viveu na pandemia, olha quanto tempo a gente ficou preso, que a gente sofreu, quantas mortes, por que não fazendo o mínimo?
quer se vacinar. Então, é triste a gente ver uma situação dessa, porque é uma coisa que já é da educação, a gente está falando de educação do brasileiro, é se vacinar, por que não se vacinar? Nós estamos rodando exatamente nesse assunto da educação, e isso aí é um reflexo, né? Isso, infelizmente, né, a gente vê um número desse. Essas campanhas de vacinação são muito frágeis. Nós temos uma campanha aqui que ela é praticamente mantida e organizada pelo Rotary Internacional, a maior entidade de auxílio humanitário do planeta, que é a vacina SABRE. Pouca gente sabe disso, mas o Rotary participa da compra das vacinas, da distribuição, os governos aplicam as vacinas. E hoje, praticamente, nós temos aí quase 100% das pessoas vacinadas, né, contra a polio aqui no Brasil. É um número maravilhoso. Campanha de conscientização. A campanha do Covid, ela foi repleta de polêmicas, Padimar. Repleta. E o brasileiro, ele é pseudo, né? Ele não entende de vacina, mas ele fala como se entendesse. Então, o senhor tomou a vacina? De jeito nenhum, porque essa vacina é da cabeça dele. Sim. Aqui, quando se trata de saúde, nós precisamos criar campanhas que tenham poder de conscientização para as pessoas. O que é a conscientização? A explicação de que realmente aquilo funciona, sem criar polêmica. Então, o Covid, na minha opinião, nós estamos com esse número em razão do número de polêmicas que se deixou criar em torno da vacina. E aí a gente cai de novo nessa questão da autoeducação aí, né? Que hoje em dia nós temos tantas informações, mas nós não temos a capacidade de discernimento. Entende? Então, assim, por exemplo... Mas isso não assustou muito também, Meirinha, por causa dessa... Eu não estou defendendo essa estatística aqui não, hein? Eu só estou dizendo o seguinte, mas será que isso também não foi porque a gente sempre ouviu falar que para você preparar uma vacina, seja ela qual for, sim, eu acho de muito estudo, o César assim, comentou, que né? ele está falando que algum motivo. Muita polêmica. Eu acho que a população mundial ficou muito sujeita a duvidar da vacina em geral. Eu penso nesse olhar. E o brasileiro também. O brasileiro não foi só ele. É que aqui foi um reflexo do que aconteceu no mundo. Isso. Tá certo? E aqui ainda teve umas questões políticas. Essa vacina aqui que foi aberta por não sei que ala, não sei, essa aí, ó, já matou não sei quanto. O outro. Aí nós vivemos uma guerra política também. Mas eu acho que foi mundial também, não é, Elaine? Eu acho que o problema é a credibilidade. Porque entra exatamente nesse ponto. Num primeiro momento, todo mundo assustado, vamos vacinar, porque leva muito tempo para fazer uma pesquisa de uma vacina. Em questão de meses, vai fazer uma que vai curar? Não só isso. Isso fundamental, mas era o que a gente tinha para o momento, né? Ou isso, ou vamos enfrentar a Covid. Mas, por exemplo, o famoso jeitinho brasileiro. Então, aqueles que tinham mais acesso, que tinham o poder, que tinham da informação, a influência, vacinando antes. E aí... O brasileiro fala, será que eu estou tomando a mesma vacina que o outro? Será que eu posso confiar nisso? Então, de novo, no meu olhar, tudo gira em torno, né, da educação e do exemplo. Por exemplo, a vacina da varíola demorou 20 anos de pesquisa. Algumas outras vacinas também. Mas hoje, a ciência evoluiu muito. Então, o tempo de criação de uma vacina hoje, Padre Marcos, na minha opinião, é infinitamente menor do que naquela época da varíola. Então, eu acredito... Mas acho que faltou esse tipo de... Exato. Conscientização. Assim, ó, gente, vamos pensar aqui, 20 anos atrás, podia pegar esse exemplo que o doutor estava falando. Da polio, por exemplo, demorou polio, a varíola, levou 20, levou 30. Pô, aí a gente cresceu com esse pensamento. Mas vocês estão esquecendo que a ciência teve um avanço... Isso mesmo. Nos últimos anos, por exemplo, olha o avanço que teve nisso. Portanto, hoje, em 2, 3 meses, nós temos a capacidade de gerar uma vacina eficaz para combater tais coisas. Isso primeiro deveria ser colocado dentro do nosso sistema de vida. Conscientização. Antibiótico, 10 anos. Sim. Né? Para se desenvolver um primeiro antibiótico. Sim. E agora, né? Gente, olha só. Que pena, o nosso programa está ficando tão gostoso. E eu aqui, junto com esses convidados maravilhosos aqui, e eu fiquei com aquele gostinho de quero mais, tá bom? Então eu agradeço muito aqui o doutor César Romão, com o livro dele aqui na mão, aqui do padre, ó, tá tudo rimando aqui, ó. Best-seller, não tem para ninguém, tá? Vende muito porque é muito bom e esse homem vai falar sobre aspectos de pessoas que começam a voltar, tentar descobrir a sua origem. Porque a gente vive muito de slogans por aí, né? Eu acabo criando o meu jeito com aquilo que o mundo
quer que eu seja. E ele vai trabalhar pensamentos importantíssimos aí, ó, para abrir os olhos da gente. Mirinha, você é maravilhosa. Obrigada, padre. Doutor, você é Muito maravilhoso. obrigado. Eu queria só deixar um recadinho muito Sim. rápido aqui. Se você ainda não teve chance de assistir uma palestra minha, você pode visitar lá no Instagram, que vocês estão colocando aí, e conhecer o curso Seja Protagonista do Seu Futuro. Lá tem um resumo das minhas palestras e a gente vai ter chance de estar junto. Maravilhoso. Gostei muito do senhor. Do senhor não, de você, porque você é palmeirense. Sou Tamo palmeirense. junto, palmeirense. Helene, Deus abençoe você. Imagina, eu que agradeço. Você é muito agradável. Quero você de novo aqui, tá bom? Obrigada, muito E a obrigada. patinha é nossa, né, velho? A patinha. Neto, a patinha aqui, Neto. Ela tá de verde, né? Verde, é palmeirense, ela tá de verde, Neto. Você viu que eu fui excluído, né? Ela vem sempre, tem música, ele quer você de novo, mas eu... Você E amanhã a é gente se homem. encontra, Rádio 9 de Julho, acompanha às 11 horas da manhã, Urano e Família, volta de férias, a gente tá junto amanhã, né? Patinha é show. Gente, que Deus abençoe você no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E tamo juntos sempre aí. Obrigado.